seria o momento ideal, o momento exato para as altcoins explodirem, porque seria a hora da explosão das altcoins. Então vamos começar falando do BTC, porque algumas coisas podem ficar interessantes a partir de amanhã. Afinal, hoje é o último dia do mês de julho. É o fechamento de julho que indica pra gente coisas muito importantes, como essa matéria aí na tela mostra para vocês. Preço do BTC em modo fogos de artifício após fechamento mensal? O que quer dizer isso? O Bitcoin pode finalmente definir uma tendência clara após o fechamento mensal de julho. Tanto tempo lateralizando e fechando agora julho pode dar uma sinalização para o mercado, para um lado ou para o outro, e aí sim, finalmente, o preço descolar para cima ou para baixo, e é o que vamos analisar agora no meu gráfico mensal. Afinal, é o fechamento mensal, o último dia do mês de julho, e por isso que eu vou dar um zoom aqui para vocês, para mostrar o seguinte, pessoal. Estão vendo aqui as velas mensais, cada vela aqui representa um mês, né? 30 dias. Estão vendo que a gente está fechando hoje essa vela negativa, ou seja, esse foi um mês negativo, pouco negativo, mas negativo, né? Cerca de 4% de queda para o BTC, mas é uma coisa boa, porque, olha só, estão vendo uma linha branca aqui que divide céu e inferno, né? Bull market de bear market. Essa linha fica posicionada aqui ao redor dos 29.200. E onde é que está o preço, pessoal? Nos 29.236 nesse momento. E o que isso significa? Significa que a gente, depois de muito tempo, a gente, no gráfico mensal, rompeu a linha que separa o inferno do céu. Voltamos para a região do céu. Mas para poder subir, como vocês sabem, precisa fazer um teste, né? Um reteste nesta linha branca que divide céu e inferno, que era resistência e que precisa se mostrar um suporte, como foi suporte lá no passado. E é exatamente o que a gente fez nesse mês de julho. O preço desceu para beijar a linha branca, como está acontecendo nesse momento, e se confirmar dessa forma, ou seja, acima de 29.200, 29.300, que é o que está acontecendo agora, indica que esse teste teve sucesso e a tendência seria o preço descolar para cima, finalmente voltar a subir. Claro, podemos ter um pavio para baixo aqui no mês de agosto? Podemos, mas a tendência será mantida. A tendência de alta que a gente está tendo nos últimos meses será mantida, ou seja, uma tendência maior do preço subir, mesmo se tiver uma queda temporária no mês de agosto. E olha só que coisa, né? Aquela linha amarela que vocês estão vendo na vertical é o próximo halving marcado aqui para abril de 2024. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o MACD aqui embaixo. Vocês estão vendo quanto tempo a gente estava vermelho no MACD do mensal, né? Muitos e muitos meses aqui mostrando um bear market. E, opa, o que aconteceu agora? Ficamos verdinhos. Aconteceu um cruzamento no MACD aqui. E eu quero que vocês reparem o que aconteceu nos ciclos anteriores, se não é parecido com o que a gente está vendo agora. Então, se a gente pegar aqui o ciclo anterior, olha só, pessoal, mesma coisa, né? Tivemos um topo aqui e temos uma linha que separa céu e inferno, marcando aqui o bear market do ciclo anterior. E olha só que acontece um rompimento desta linha, como vocês estão vendo aqui, justamente no momento, olha só, onde o MACD lá embaixo tem um cruzamento, passando do vermelho para o verde, assim como está acontecendo agora, pessoal. E assim como está acontecendo agora, foi necessário romper, fazer um reteste, como vocês estão vendo aqui, nesta linha branca, né, fazendo ela como suporte, antes da subida para a próxima bull run, próximo bull market. Mesma coisa que estamos presenciando agora. E se a gente voltar, e também um pouquinho antes, né, do halving lá de maio de 2020. Se a gente voltar para o ciclo anterior, estamos aqui agora no ciclo anterior, mesmo cenário, pessoal. Olha lá, linha separando bull market de bear market, e depois que tem um rompimento aqui, onde acontece o rompimento, pessoal? Exatamente quando aqui embaixo no MACD está acontecendo o cruzamento, a mudança do vermelho para o verde, meses antes do halving de julho de 2016, e também foi necessário romper e fazer um reteste nesta linha, como vocês estão vendo nesse mês de janeiro de 2016, para confirmar a tendência e aí o preço disparar para o próximo bull market. Todos os ciclos com o mesmo movimento, confirmando o que a gente está tentando confirmar no dia de hoje, ou seja, um fechamento sobre essa linha branca, sobre a linha que divide céu e inferno.
Mas como eu falei para vocês, eu ainda espero um recuo de preço antes de voltar a subir. Portanto, teríamos um pavio de queda no mês de agosto abaixo dessa linha. E até onde eu espero essa queda? Não muito distante, tá, pessoal? Se a gente pegar o meu gráfico diário aqui, vocês vão notar uns foguetinhos super interessantes dessa linha de tendência de alta que está vindo desde final de 2022 para cá, né? Toda vez que encosta nessa linha branca, bum, o preço dispara, bum, o preço dispara, bum, o preço dispara. E olha só onde nós estamos, pessoal. Não encostamos ainda nessa linha branca, né? Que é a nossa linha de tendência. Então, o que eu esperaria? Eu esperaria que o preço continuasse caindo em direção a essa linha branca, que depende do momento que isso vai acontecer, né? Mas seria entre 28.200 até aqui, ó, 28.800, depende do momento que isso vai acontecer. Então, eu espero que a gente tenha em algum momento algum recuo a mais para encostar nessa linha. Se não acontecer, se for lateralizar, eventualmente vai bater na linha branca aqui em meados de agosto, tá? Mesmo assim, bateria fazendo mais um reteste e toda vez que eu mostrei para vocês que bate nessa linha branca, a linha de tendência, a gente tem uma mega valorização para o Bitcoin. Esse, para mim, é o cenário base, ou seja, queda no curto prazo, uma quedinha pequena, nada demais, saindo da região dos 29.200, caindo até $1.000, nada demais, e depois um pump para o BTC, fazendo com que o mercado se aqueça, que é o que a gente quer também para as altcoins. Mas antes de falar sobre as altcoins, eu quero mostrar um outro gráfico que também traz essa visão de que a gente deve ver uma valorização no BTC, apesar do momento ser chato. Olha só o que aconteceu nos ciclos do Bitcoin. Como vocês podem ver aqui no ciclo anterior, lá no momento da Covid, da pandemia, pegamos na linha de tendência, a partir dali a gente faz 3 topos, né? Uma tendência mais lenta de subida e, de repente, após esses 3 topos, a curva fica muito mais acentuada, né? O preço sobe muito mais rápido, como vocês estão vendo aqui nesse momento, até atingir uma alta histórica. Olha o momento atual que a gente está. Também pegamos o fundo do poço aqui na linha de tendência, né? Igualzinho lá no Covid. O Covid foi cerca dos $3.000, né? Aqui agora foi $15.000. A partir daí, começamos a subir nessa frequência atual, fazendo esses 3 topinhos aqui. Estamos finalizando esse terceiro, né? Um momento de queda para encostar naquela linha de tendência que eu mostrei para vocês. E a partir daqui, se seguirmos a tendência do ciclo anterior, está aqui marcado para vocês em roxo. Seria esse movimento absurdo de subida no preço, fazendo aqui a bull run que a gente tanto espera, né? Entrando lá para 2024, 2025, tá? Então, essa seria a tendência. E se a gente voltar ainda para o movimento lá do toque de 2018, 2019, mesma coisa. Vocês vão ver que encostou, tá? Começou a subir aqui, se der um zoom vocês vão perceber, né? Começou a subir num ritmo mais lento e, de repente, acelera a subida num efeito de bull run até chegar lá nos 13, 14 mil dólares que vocês estão vendo aqui, tá? E lá em 2017 também não foi muito diferente do que a gente está vendo aqui. Então, isso mostra para vocês como a tendência para o BTC é justamente o que a gente está vendo, tá? Apesar de parecer chato. E agora vamos finalmente falar sobre altcoins, porque se o Bitcoin ainda está lateralizando e está chato, a gente tem algumas indicações muito fortes para altcoins que passam despercebidas no momento chato de mercado. Começando por esse gráfico não é do BTC, esse gráfico é das altcoins, então é do market cap total do mercado cripto, excluindo BTC, é o valor de mercado das altcoins. Como vocês podem ver aqui, a gente vem numa queda aqui no mercado de altcoins há muito tempo, né? Tivemos uma alta histórica lá em novembro de 21 e desde lá o mercado de altcoins vem sangrando. Estamos falando aqui de 609 dias nesse processo de queda. Mas aconteceu algo diferente nesse gráfico. Vocês podem ver uma linha de tendência branca, uma linha de tendência de queda na cor branca, marcando os topos aqui nessa queda, né? Então, quer dizer, uma linha de tendência de queda de preço. E ela foi rompida agora, pessoal. Finalmente, depois de todo esse período, desde novembro de 21, a gente rompe uma tendência de queda. Isso é muito importante. E mais do que isso, a gente está fazendo um teste sobre 2 médias, 2 indicadores importantes. Estamos falando do MA200 semanal, tá? Esse é o gráfico semanal, e do EMA21 semanal nesse gráfico das altcoins. Agora, o preço está testando justamente essas 2 linhas ao mesmo tempo como suporte, assim como
essa linha de tendência de baixa como suporte. Se eu der um zoom para vocês, vocês vão perceber exatamente isso que está acontecendo agora. Tá? Todas essas linhas estão sendo testadas no mesmo momento. Se confirmar esse teste como suporte, né, se não for um falso rompimento, confirmar aqui e continuar subindo, isso indica explosão para as altcoins. Finalmente, né, depois de muito tempo de queda, veríamos as altcoins retomarem sua subida, voltarem a ganhar valor. E é justamente o que a gente quer para pegar oportunidades em altcoins. E se eu entrar nesse gráfico aqui, vai ficar evidente para vocês que esse é o momento esperado para isso acontecer. É engraçado como a história rima o tempo todo quando falamos de criptomoedas. Vocês vão perceber que em todos os ciclos que estão marcados aqui, ó, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 a 2023, a gente tem, novamente, as altcoins perdendo valor. Estão vendo? Tá? Isso aqui é gráfico de altcoins, tá, pessoal? Não tem Bitcoin aqui. Vocês vão perceber as altcoins perdendo valor ao longo do tempo, fazendo um rompimento dessa linha de tendência de baixa e um reteste nela para explodir, para só então explodir. Esse é o gráfico mensal, tá, pessoal, das altcoins. E vocês percebem que sempre acontece isso com 800 dias. Do topo até o momento do reteste são 800 dias. Aconteceu em 2014, 2016, explodiu. Aconteceu 2018, 2020, 800 dias do topo até o reteste nessa linha, explodiu. E adivinhem, pessoal, se a gente considerar o topo a partir dos 65 mil dólares, ou seja, considerando que esse segundo topo aqui de novembro de 2021 foi falso, que é o que eu considero, tá, pessoal? Eu acho que isso aqui foi falso. A alta histórica real dentro de um ciclo, para mim, foi aqui, tá? Nos 65 mil dólares do BTC, e não nos 69 mil dólares. Considerando isso, estamos batendo 800 dias exatamente agora, na entrada de agosto. Então, assim como nos ciclos anteriores, seria o momento ideal, o momento exato para as altcoins explodirem, porque romperam a linha de tendência de baixa do mensal, fizeram reteste nessa linha e voltaram a subir. Então, confirmando, fazendo esse reteste aqui, e agora seria a hora da explosão das altcoins. Se você considerar o topo como novembro, né? Se eu tiver errado, aí você joga isso para frente. Isso vai bater em janeiro ou fevereiro de 2024, tá? Mas para mim, o topo do mercado foi aqui em abril de 21, tá, pessoal? Então, por isso eu estou contando a partir dali para cá e tá batendo com os ciclos anteriores. Então isso me deixa muito empolgado com relação às altcoins. E aí eu voltei para o meu gráfico, que eu fiz um vídeo para vocês sobre altcoins recentemente, o vídeo bombou, né? Onde eu falei da minha estratégia para entrar em altcoins. E eu retomei alguns gráficos para verificar se aqueles indicadores, se aqueles gatilhos que eu chamei no vídeo, realmente foram ativados. Então eu vou trazer para vocês aqui esse gráfico que fala justamente sobre a dominância do Bitcoin, onde existia um gatilho. Né? Esse é o gráfico semanal de dominância, e naquele vídeo que eu falei para vocês era, vai pegar na linha vermelha, tá? Que é o EMA 200, e assim como aconteceu das vezes anteriores que isso aconteceu no gráfico de dominância, vai cair, a dominância do Bitcoin vai cair. Olha só, pessoal, pegou na linha vermelha e caiu, e rompeu a linha amarela, rompeu o EMA 9 do semanal, que era o gatilho, tá? Então, rompeu, vocês estão vendo aqui, rompeu o EMA 9, né? A dominância foi para baixo dele, estamos em 49,8% de dominância, e agora, nessa semana, está subindo, tá? Está subindo aqui a dominância e testando o EMA 9 por baixo, testando como resistência. Por isso que eu ainda não fiz as compras, porque pode ser um falso rompimento. Eu estou aguardando para ver se isso vai acontecer, ou se vai confirmar esse rompimento caindo abaixo aqui, desse pavio da semana anterior, ou seja, abaixo do 49,47 aqui, tá? Fizer esse rompimento e principalmente rompendo essa linha de tendência que vocês estão vendo pontilhada aqui embaixo, né? Significa que realmente aconteceu esse rompimento do gatilho aqui, e aí eu vou entrar em altcoins, como eu falei no vídeo anterior. Aqui eu quero te apresentar as nossas 3 carteiras: HODL, OutSeason e Trading. Cada uma delas possui um perfil e objetivos diferentes. Se você quer acumular bitcoins e conquistar o primeiro BTC mais rápido, a carteira HODL é ideal para você. Já com a carteira OutSeason, você embarca nas melhores altcoins que foram escolhidas a dedo pelo nosso time. Assim você potencializa sua carteira e lucra em dólar. Por último, nosso produto mais novo, a carteira Trading, que chegou depois
depois de muitos pedidos. Com essa carteira, você pode buscar a tão sonhada renda extra no curto prazo no mercado de criptomoedas. E o melhor de tudo, todas essas carteiras são automatizadas, então você não precisa ficar acompanhando o mercado o dia todo. É só dormir tranquilo que o resto é com a gente.